Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Perry na voz, chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro é pra entrar. Boa noite, empreendedor! Seja muito bem-vindo a mais um programa Mente Empreendedora. Com vocês aqui sempre para construir essa comunidade de grandes empreendedores, de grandes empresários que fazem a sua sociedade ficar cada vez melhor. Então, como vocês já sabem, anota no caderninho, deixa separado aí do lado com a caneta o seu celular, o seu tablet, o seu computador e anota tudo, porque você vai ter muitos insights, vai ter muita coisa boa para aproveitar nesse nosso novo programa de hoje. E hoje, como você sabe, a gente está numa série de parceiros estratégicos. E nessa série de parceiros estratégicos, hoje nós vamos falar sobre um que é poderosíssimo para cada um de nós que tem uma empresa aberta. Muito, muito importante é a contabilidade. Muita gente olha para a contabilidade e começa a pensar, poxa, é só mais um caso que eu tenho que pagar para poder mandar imposto para o governo. É o pessoal que mexe no meu bolso, é o pessoal que atrapalha tudo, que tem que ficar mandando um monte de boleto para eu pagar. Será que é isso mesmo? Agora, se a sua contabilidade está te servindo dessa forma, ela realmente é um custo para você. Então, vamos reverter o jogo, transformar ou buscar uma contabilidade que seja um parceiro, não só um parceiro, mas um parceiro estratégico que te ajude a evoluir, a ser cada vez melhor no seu empreendimento, fazer o seu negócio prosperar cada vez mais, não ser apenas uma empresa, mas ser um negócio próspero. Então, já anota o telefone, o WhatsApp aqui da Rádio Estação 4, o 16 997 70 51 43. É através dele que você participa, que você manda a sua contribuição, porque a sua contribuição faz que todos nós possamos evoluir, todos nós desenvolvamos a nossa inteligência coletiva, sejamos cada vez melhores empreendedores. Bom, e voltando então para o nosso parceiro de hoje, a contabilidade. Poxa vida, mas como é que a gente faz com contabilidade? O que a gente tem que fazer para ele se tornar um parceiro estratégico? Ou como que eu vejo se ele realmente é um parceiro estratégico ou eu estou apenas servindo para pegar boletinhos e mandar para a Receita dinheiro, mandar alguma coisa lá para o governo? É assim que está funcionando? Como você vê isso? Hoje nós vamos trabalhar em cima disso. E é muito importante. Não é um tema chato, como alguns falam, né? Quando a gente está nas mentorias, o pessoal fala assim, poxa, mas tem que falar de contabilidade? Aquele monte de número estranho, esquisito, que é tudo diferente do meu caixa. O contador fala uns números estranhos, né? E não bate com o meu caixa, não bate com o meu bolso. E é exatamente isso, entender aqueles números estranhos. Esse parceiro te ajuda nesse aspecto. E para que eu preciso disso? Para fazer a sua empresa fluir. Tudo que passa pela sua empresa tem que ter um número adequado para você precificar, para você vender adequadamente, para você gerar lucro na sua empresa. E é ele quem te ajuda nisso. Então, não é apenas ficar esperando ele te mandar boletos dos impostos a pagar. É estar com ele o tempo todo para te ajudar. Você programa reuniões com ele para que você tenha todos os números
que você entenda como está indo a sua empresa, se deu resultado ou não deu resultado nesse mês, nesse bimestre, nesse trimestre, nesse ano, principalmente ano, né? Quando você fecha o ano, é preciso entender. Preparar o ano que vem, você tem que ter um planejamento em cima do que você passou. E se você não tem isso bem preparado, você pode ter grandes surpresas. E, infelizmente, surpresas bem negativas. Bom, mas parceiro. Então, ele alavanca ou destrói o seu negócio? Como eu te disse, se você está usando apenas para ter os boletos para pagar para a Receita, você está destruindo o seu negócio, porque ele só é um custo para você. Se você utiliza esse parceiro de forma adequada, ele vai alavancar o seu negócio. O seu negócio vai crescer cada vez mais e ele vai ficar muito melhor, muito mais próspero. Bom, vamos começar mexendo nos paradigmas, como a gente gosta de fazer sempre. Aquela frase que a gente sempre ouve. Contabilidade é aquilo que eu preciso fazer para entregar ao governo. Como eu comecei falando, né? O resto não é problema meu. O resto é o contador que se vira. Ele faz lá o que tem que fazer lá para mostrar para o governo. Será que é bem assim mesmo? Né? Como é que a gente pode quebrar esse paradigma? E isso parece que é uma bobeira, mas é extremamente comum nas empresas. Principalmente as pequenas, as que estão começando, que acham que não precisam. E para você que é MEI, você não tem necessidade de ter um contador por exigência legal. Mas começa a se preparar, porque conforme você vai crescer, chegou no limite, você vai precisar dele. Ele é um parceiro poderosíssimo para transformar a sua MEI em ME ou qualquer outra denominação mais adequada para a sua situação e te ajudar com esses números todos para você fazer o seu planejamento estratégico, para você, até mesmo, para quem não tem e não fez ainda, né, puxão de orelha, fazer o seu plano de negócios. Então, se você não tem o seu plano de negócios, senta com o seu contador, pega os números todos que ele vai te ajudar e esses números vai para o seu plano de negócios. Você quer um empréstimo? Você quer um financiamento com taxas diferenciadas? Você tem que apresentar o seu plano de negócio. E ele tem que estar pautado na realidade. Quem vai te dar essa realidade? Seu contador. Por isso ele é estratégico. Então, não é só a obrigação fiscal. Essa é a parte pequena da contabilidade. Ele a gente pode comparar com o sistema nervoso do seu negócio. Se ele não está fazendo tudo fluir adequadamente, é como se você não sentisse, não tivesse emoção dentro do seu negócio, não tivesse... Sabe quando você bate o dedão do pé lá na quina da cama, né, que fica doendo pra caramba? Então, isso daí, se você tem os números todos na mão, se o contador está do seu lado, se você fez alguma coisa que é como se fosse um chute com o dedão na quina da cama, dentro do seu negócio, ele vai te mostrar isso daí, vai ter aquela dor para você cuidar daquilo. Nós sentimos dores justamente para isso, para cuidar do que machucou. Agora, isso eu não tenho, eu não vou ver aquilo vai crescer, vai crescer, vai crescer, e vai chegar um momento que acaba comigo. A minha empresa quebra, porque eu não cuidei daquilo que estava dando problema. Precificação, esse é um dos grandes males. Males porque o pessoal não faz certo. Se fizer certo, e o contador ajuda nisso, precificação faz você escalar, faz você ter cada vez mais lucro. Agora, se você erra na precificação, o que acontece é que você está aumentando cada vez mais o seu prejuízo. Quanto mais faturamento você tiver, mais prejuízo você vai ter. Olha só que maravilha. Você gostaria disso? Eu estou fora, hein? Já digo que eu não quero. Mas eu quero aquele sim, né? Cada vez mais faturamento com cada vez mais lucro. E essa é a verdadeira combinação. Isso que é bom, próspero para o nosso negócio. Então, anota aí. Sentar com o contador e entender
todos os números que ele pode te passar, como faz, onde entra dinheiro, onde sai, o que está sangrando aqui que eu não estou conseguindo perceber, que de repente pelos números ali, ele vai ajudar a gente a enxergar onde está crescendo, qual é o produto que mais cresce ou que mais vende, qual é aquele produto que é mais rentável para mim. Então, se eu tenho vários produtos, eu tenho que ver aquele mais interessante. Se eu tenho um que me dá 10 de lucro e eu tenho outro que me dá só 5, para qual que eu vou me esforçar mais? O de 10 ou de 5? Percebem? Então, isso é extremamente favorável para o nosso negócio. Bom, e como que a gente vai enxergar isso daí, né? Apenas como entregando, né, os papéis, e vou falar isso várias vezes, vocês vão perceber hoje que eu vou mostrar muito para vocês isso, que é uma das coisas que eu quero que vocês saiam daqui hoje, entendendo que contabilidade não é apenas para mandar papelzinho para o governo, não é apenas para mandar boleto para a gente pagar imposto, não é só isso, eu vou falar várias vezes, então se preparem porque vai ter muito hoje. Bom, e quando eu uso a contabilidade a meu favor, então eu tenho que entregar para o governo, sem dúvida eu tenho. Então, essa é uma parte. Mas eu consigo ver, como eu estava dizendo, qual é o produto que dá mais lucro para eu poder focar as minhas vendas. Qual é o cliente que custa mais caro para mim? Será que vale a pena eu ter ele aqui na minha carteira? Ou qual é um tipo de cliente, aí eu desenho um avatar, que é mais interessante para eu buscar? Qual mês é mais perigoso para o meu caixa? Pensando em sazonalidade. Então, poxa, eu tenho um tipo de negócio, um produto, que em determinada época do ano, minhas vendas vão lá embaixo. Em compensação, em outra época, minhas vendas estão lá em cima. E eu tenho que me preparar para essa sazonalidade. Na época de alta, eu tenho que guardar a caixa para a minha época de baixa. Senão, a empresa quebra. Qual a decisão? E aqui é um ponto que a gente está passando extremamente forte. A mudança tributária. Então, qual decisão tributária economiza ou queima real do meu bolso? Dependendo do tipo de enquadramento que eu fizer, eu posso estar gastando mais dinheiro do que eu realmente poderia. E olha só, é jogar dinheiro fora isso. O contador vai ajudar. Poxa, é melhor eu ficar no simples, no lucro real, no lucro presumido. Ele ajuda a gente nisso. Quando a gente vai fazendo todo esse aspecto junto com ele, isso é parceria. Conseguem perceber? Bom, e é muito engraçado, né? Acabei de lembrar aqui agora, né? Normalmente o pessoal que fala assim, mas contador é muito chato, só fica falando de número, eu não entendo nada daqueles números, não bate com o meu caixa e tudo mais. Normalmente é a pessoa que fala que não entende de números. Percebe? Um empresário que não entende de números, como é que ele faz para ganhar dinheiro? Consegue? Você consegue entender isso daí? Me explicar? Porque eu não consigo entender. Para mim, empresário, se ele não tem familiaridade, se ele não tem facilidade com os números, ele precisa se desenvolver nisso. Isso é uma habilidade. Desenvolve e fica no patamar que ele entenda todos esses números. Quando empresário, o que a gente faz é analisar números o tempo todo, analisar números. A gente vai lá no operacional para corrigir detalhes, mas não é lá que a gente tem que ficar. A gente tem que ficar no nível estratégico. Então, no nível estratégico, como é que a gente faz? Números, olhar e entender de números. E parte desses números, quem dá para a gente é o contador, é esse nosso parceiro. Então, se você é empresário e você costuma falar, eu não gosto de números, eu não entendo isso daqui, pode parar com isso, hein? Porque se a gente se encontrar, a gente vai ter que conversar muito sério. Aliás, vamos nos encontrar, porque eu vou falar muito sério contigo. Não quero que você fique nessa situação, porque esse é o tipo de empresário que a empresa acaba fechando depois. E não queremos que isso aconteça de forma alguma com a sua empresa. E o que nós queremos é que todas as empresas
todos os nossos empreendedores aqui da comunidade estejam cada vez mais prósperos, estejam cada vez desenvolvendo mais negócios. A própria empresa se torna um negócio e ele roda sozinho. Depois ele pode criar um outro negócio. Olha só que maravilha. Multiempresário, como o pessoal gosta de dizer, isso é totalmente inviável quando você lida adequadamente com o seu negócio. Então, não deixa isso de lado, hein? Bom, presta atenção nos números. Usa o contador para te ajudar. Bom, e tem que olhar para os números. Tá? Ah, mas é muito chato, não sei o que lá. Pode parar com desculpa. Olhe para os números e entenda os números. Você precisa deles. Muita gente, a gente começa as mentorias, o pessoal fala assim, não preciso saber disso agora não. Isso aí não interessa agora. A gente só precisa acertar aquele detalhezinho lá, isso aí não precisa. E é onde está o problema. Então, contador sempre contigo para te ajudar. E, bom, como eu disse, e vou repetir mais uma vez, e vou repetir várias vezes ainda, se o contador apenas está fazendo as obrigações fiscais para você, ele está sendo um custo. Trabalhe com um contador que seja consultivo, aquele que seja seu parceiro, que te ajuda, que te traga números, que te dá um toque. Se a gente mudar o regime tributário, fica melhor para a gente. Está mudando a tributação aqui no Brasil, então é melhor a gente fazer isso, isso e aquilo para poder ficar melhor para você. Esse é o consultor, um contador consultor que a gente precisa do nosso lado. Porque ele vai falar tudo que a gente precisa saber. Então, se você não tem tanta familiaridade com os números, ele vai te ajudar a ter. Percebe? Quanto é extremamente importante esse parceiro tá contigo, colado o tempo todo, sempre te ajudando. E vou repetir várias vezes. Pega esse cara de jeito. Pega esse contador e ajuda. Sempre peça ajuda para ele. Faça ele te ajudar com esses números. Marque reuniões com eles, mensais, para ele te passar como que está sendo, como é que estão os números, como é que está indo a empresa, o que mudou, o que não mudou, qual a precificação, os produtos que estão dando mais destaque, a sazonalidade. Você já entendeu a sazonalidade do seu negócio ou é tudo empírico para você? Bate com os números, vai lá, entenda o regime de competência e o de fluxo de caixa. Fluxo de caixa, o BPO vai te ajudar muito com isso, mas competência é a nossa contabilidade. A contabilidade vai trazer todos esses números, mesmo porque são esses números que são apresentados para a Receita. E a gente precisa ter isso muito bem definido para a gente não fazer besteira. Porque depois quem paga somos nós, empresários. Então, não deixa o seu contador se tornar um custo. Não deixe ele ser um custo. Faça com que ele seja um impulso para o seu negócio. Então, parceiro estratégico, é esse que é o melhor para você. E vou repetir várias vezes hoje, hein? Não se esqueça. Parceiro estratégico para você, para fazer o seu negócio fluir cada vez melhor. Fluir e, assim, tornar o seu negócio muito, muito próspero. Cada vez mais. Bom, e como a gente sempre gosta de trazer esses vilões que nos atingem o tempo todo, né, em cada negócio, em cada tipo de gestão, cada tipo de parceiro, né? A gente acabou separando aqui 3 vilões também para uma gestão contábil que seja mais amadora, tá? Vamos chamar esse pessoal que só faz a parte fiscal de amador, não porque ele está fazendo errado, mas é porque ele não está te ajudando, não está sendo parceiro. E um deles é justamente o planejamento tributário reativo. Essa é uma época que a gente está vendo muito forte o quanto é importante o planejamento tributário.
planejamento tributário, porque a gente está na reforma tributária, ela está acontecendo. Os impostos estão mudando todos. A gente precisa entender todas essas mudanças e nos beneficiarmos dela. Como que a gente faz isso? É entendendo, e o contador é a pessoa-chave, o nosso parceiro, que vai trazer tudo isso para a gente entender e usar. Você pega, por exemplo, o crédito de carbono que vai vir, né, vai vir muitos elementos de ESG e tudo mais que vão entrar na parte de tributação. Quem vende produtos e sai de um estado para outro, que tinha uma mexida gigantesca, né? Parecia um labirinto de tantas informações para poder saber como que pagar o fisco adequadamente, porque cada estado era um imposto diferente e tudo mais. Nem vamos entrar em detalhes aqui, mas era uma verdadeira complicação e quem não fazia direito ainda podia se complicar com multas, né? Além de pagar a mais. Hoje o contador te ajuda a acabar com isso daí, porque esse é o nosso processo dessa reforma tributária. Então, vai acabar com tudo isso, como é que você se encaixa nisso, quais benefícios tributários que você pode utilizar, qual o tipo de regime que é o melhor para você. Então, esse é um vilão que o contador vai te ajudar muito. Mas se ele for um contador apenas de mandar papelzinho para o governo e boleto para você não vai ter essa ajuda. Esse vai ser um grande vilão, porque você vai ficar sempre preso no planejamento. Aliás, a gente nem pode dizer que é um planejamento tributário, né? Porque não vai ter, né, planejamento tributário. Você apenas vai reagir ao que estiver acontecendo, o que a Receita estiver te cobrando. Um outro grande vilão, né, para esse tipo de contador que não é parceiro é a confusão entre lucro e caixa. Poxa vida, mas como é que funciona essa história, né? Como é que é esse negócio de regime de competência e de fluxo de caixa? Como é que eu olho para um DRE e para um DFC? Nossa, que monte de sigla, né? Parece sopa de letrinha, mas isso é extremamente importante entender. Regimes de competência e um contador vai chegar e te explicar como é que funciona isso, como é que foram os lucros e tudo mais, e desse lucro que deu em competência, o que realmente virou lucro no seu bolso, né? O que virou dinheiro no bolso, que aí é fluxo de caixa. Então, como que funciona todo esse processo e tudo mais, é muito importante que você entenda. Até mesmo para sentar com um contador, que ele te explique, você tem que começar a estudar um pouquinho. É muito importante isso daí para você. E não se engane, tá? Nós temos que entender as duas numerações, tanto a competência quanto o fluxo de caixa. Fluxo de caixa, a gente está vendo exatamente o caixa, como é que está fluindo. E competência, como é que está indo o nosso negócio. Quando a gente fala de valorização da empresa, quando a gente fala de quanto ela vale e tudo mais, a gente vai usar a competência para isso, e o caixa é um ponto para ser visto. Mas no final das contas, o que vale para a gente é o caixa, é o que está lá entrando no bolso de verdade, seja no nosso bolso como empresário, assim como no da empresa, porque a gente não pode sangrar a empresa o tempo todo. A gente não pode pegar todo o dinheiro que entra para a empresa, e para você que é pequeno, eu sei que isso é tentador, mas não pode pegar o dinheiro todo da empresa. O dinheiro da empresa é da empresa e o do pessoa física é da pessoa física. Quem é MEI, principalmente, né, é preciso começar a trabalhar essa mentalidade de separação, entender que são duas pessoas diferentes. Uma é a PJ e outra é a PF. Começar a entender essa separação e fazer de verdade essa separação. Todo o dinheiro que entrar é da pessoa jurídica, e a pessoa jurídica paga a pessoa física, seja pelo prolabore ou dividendo. E aí você começa a entender essas divisões. O contador vai te ajudar nisso daí. Um BPO também pode te ajudar nessa parte do fluxo de caixa. Então, esteja preparado para aprender, porque
essa divisão vai fazer a sua empresa crescer mais ou, mesmo tendo um faturamento alto, acabar quebrando, se você não entender desses números. Então, comece a explorar isso daí. Não deixe apenas, poxa, parece que está dando lucro, ou está dando lucro, mas eu não estou vendo caixa. Ou eu estou vendo caixa, mas eu não estou vendo o meu DRE, o demonstrativo de resultados do exercício. E isso, se você não olhar, vai dar um grande problema. Um terceiro vilão, né, é aquela maneira como a gente acabou de falar agora há pouco, né? Olhar para o contador como é o cara dos impostos, né? Ele só entra aqui para poder me cobrar imposto porque eu tenho que mandar lá para a Receita. É mais um boleto que ele mandou que eu tenho que pagar. Poxa vida, não aguento mais esse cara. Então, ele vai entregar o boleto, ele falou que tem que fazer o valor do Prolabore, ele tem que vai perguntar se o carro da empresa, como é que está, como é que não está. Poxa, só me enche as paciências esse cara. Quando eu olho para o meu contador dessa forma, ele é custo para mim. Ele não é um parceiro. Ele não funciona para a gente. Agora, pega esse cara e começa a usar o contrário. Começa a usar como que eu posso fazer para minimizar os impostos. Poxa, as despesas que eu tenho de comercialização do meu produto, eu posso abater isso aí nos impostos? Que tipo de abatimento que eu posso ter? Eu posso ter algum benefício fiscal? De repente, pelo meu tipo de negócio, tem alguma lei que dá algum benefício para mim, um desconto ou uma isenção? De repente, eu quero investir na empresa e eu posso conseguir algum financiamento com taxas bem reduzidas, com carências altas? Nosso contador vai ajudar em tudo isso daí. Por isso, ele precisa ser seu parceiro. Não apenas ficar lá mandando boleto. Esse cara que manda boleto, desculpe, ele é um custo para você. Ele não te ajuda. Então, você já está pensando no seu contador, né? Eu tenho certeza, né? Tudo que eu já falei, pense realmente nele. Assim que acabar o episódio, reflita como está sendo o seu relacionamento com esse contador. Ele está realmente te ajudando? Se não está, será que é você que não está deixando? Então, chama ele para uma conversa. Vamos fazer ele te ajudar. Porque você realmente precisa dele para ficar cada vez mais próspero. E essa é uma palavrinha que eu tenho gostado muito de dizer ultimamente. Prosperidade, quando a gente incorpora isso, ela vai fluindo para todos os lados. E a nossa empresa é onde ela mais prospera. Onde mais flui essa prosperidade. Então, começa a trazer isso para si, dentro da sua empresa, como fazer para ficar cada vez mais poderosa, próspera e tudo mais. Bom, a gente sempre tem algumas maneiras e a gente tem, como vocês já sabem, né, trazer acrônimos para facilitar as coisas, né? Então, uma das coisas que a gente pensou aqui foi fazer o método COM, já que é o contador. Então, o que é esse tal de método COM, né, que você está inventando aí, né? Pensa em 3 pilares, né? Então, um acrônimo, C-O-N, de navio. Então, depois eu vou falar o que é o N de verdade, tá? Então, 3 pilares para transformar a sua contabilidade numa parceria estratégica. Eu sei que você estava pensando nele, agora é o momento. Bom, primeiro, o C é consciência. Então, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, tenha consciência dos números. Então, você não precisa ser o próprio contador, mas comece a entender esses números e peça para ele esses números. Tem empresa que não tem nem contato com a contabilidade, então não tem nem noção dos números. E a gente já viu mentorados passando exatamente por isso. Mas, agora, não, vem cá, eu quero isso daqui. Me fala aí, como é que é? Quais são os números? Me traz o meu DRE. Qual foi o faturamento do meu mês? Começa a montar uma reunião para discutir o DRE de cada mês.
Fechou o mês, ó, a gente está no começo do mês de agosto, né? É a época perfeita para a gente começar a conversar sobre o fechamento de julho. Poxa, qual foi o meu faturamento no mês de julho? Qual foi a minha margem líquida? E o meu prazo médio de recebimento? Principalmente se você faz parcelamento, hein? Qual é o meu prazo médio de pagamento? Principalmente se você parcela com o seu fornecedor. Qual é o meu ponto de equilíbrio desse mês? Porque pode ser diferente, tá? Você tem uma média do ano e tem um ponto de equilíbrio, mas mês a mês pode ter uma diferenciação. Você tem um gasto a mais, se você tem veículos, tem manutenção, por exemplo, você joga a despesa mais para cima, então você joga o ponto de equilíbrio também para cima. Então, esses números aqui, você consegue tê-los, mas tenha e pegue também com o seu contador para ver se estão combinando e entenda isso. Faça essa reunião para entender esses números. Como é, como é que não é, o que isso pode provocar na minha empresa, o que não pode. Quando você souber responder esses números quase que de cabeça, né, você não precisa ter, lógico, né, tudo de cabeça, mas na palma da sua mão. Hoje com o celular você pode ter tudo na palma da sua mão. Você ter acesso a pelo menos esses números aqui que eu falei, que são alguns poucos, né? Você começa a ter essa noção de gestão. Estou gerindo a minha empresa de verdade. É como se você estivesse no carro olhando para o painel do carro, né? Pelos números você está entendendo se você está correndo muito, se você está correndo na velocidade da pista, ou se está muito devagar, se você tem combustível suficiente para você chegar até o seu destino ou não. E na sua empresa, qual é o seu painel? É exatamente esses números. Esse painel tem todos esses números aqui para você entender e poder agir de verdade. E o nosso O do COM, né, é o olhar, mas olhar de forma estratégica. Então, contabilidade estratégica não é olhar só para trás, é olhar entendendo para trás, mas olhar para frente. Então, quando você pega o balanço do mês passado, é interessante você saber o que aconteceu para ter um aprendizado, mas ele não muda. Ele já foi. O que é importante? É você aprender com aquilo lá e mostrar, né, aquilo tudo que lá você viu, ele vai te mostrar como você tem que fazer no próximo mês. O que você tem que fazer no próximo? Se eu não bati a minha meta no mês passado, poxa, o que aconteceu para não ter batido a minha meta? Se o meu ponto de equilíbrio não foi alcançado, o que aconteceu para eu não ter alcançado esse ponto de equilíbrio? E o que eu tenho que fazer, a parte mais importante, para que eu faça no próximo mês? E, de preferência, tire a diferença desse que eu não fiz. Percebe o quão importante é isso? E quando você vai fazendo um acompanhamento, que seja mensal, quando chegar lá no final do ano, você não vai ter surpresas. Poxa, eu perdi um ano inteiro porque eu não acompanhei as metas, eu não acompanhei os números. E quando você acompanha todos os números, você vai ver que mês a mês você tem capacidade de corrigir a rota para você chegar naquele número que você tinha definido. Todas as metas. E quando a gente fala de meta, né, a gente está acostumado com meta para comercial, para vendas, mas aqui a gente está falando de meta para tudo na empresa. A gente tem meta de despesas, né? Então a ideia é que a gente faça menos do que a meta. É o contrário, né? Quando é venda, a gente quer fazer mais que a meta. Agora, quando é despesa, a gente quer fazer menos que a meta. A gente tem meta de operação. O quão produtivo é a minha equipe? Então, a gente vai ter esses números também para acompanhar. Então, tudo isso daí, a gente vai conseguindo pegar. E os números principais, o contador vai trazer para a gente. Então, o bom contador, ele vai te entregar todos esses números, mas não apenas o número passado, né? É o número passado mostrando o futuro, trabalhando cenários, né? O
o que a gente gosta de fazer, né? Pelo menos trabalhar 3 cenários, né? Um otimista, um realista e um pessimista. Quando você tem um cenário realista, é aquele que é o mais provável de acontecer, né? Que está caminhando para que seja aquilo lá. Mas o que a gente quer de verdade que aconteça? É aquele otimista. Então, é que seja muito mais produtivo, o lucro seja muito maior, a gente tenha um fluxo de caixa muito mais poderoso e que o retorno fique cada vez maior para a gente. E um pessimista, poxa, aconteceu tudo errado, a venda não foi tão boa, o lucro ficou lá embaixo, ou teve prejuízo, a gente tem que se preparar para passar por esse período. Então, quando a gente tem essa noção dos 3 cenários possíveis, a gente começa a se planejar para passar por eles. Então, olha só que interessante ter esse olhar estratégico para os seus números. E o contador vai te ajudar com isso daí. Você toma as suas decisões muito mais assertivamente. Você olha para aquilo tudo e você tem condições de dizer, poxa, eu posso investir nesse momento naquele determinado equipamento ou uma nova contratação, porque é um momento adequado para os cenários que estão vindo. Ou então, opa, eu ia fazer isso esse mês, mas é melhor eu segurar para o próximo mês, porque os cenários estão me mostrando que pode não ser interessante. Então você pode mudar alguma coisa no seu planejamento. Percebe o quanto isso te ajuda a prosperar? Bom, e aí, lógico, né, a gente vai sem dúvida nenhuma para o N de navegação. Quando eu falei navio, você pensou que estava muito fora, né? Mas é exatamente isso. Poxa, mas que diabo que é navegação? É o processo de corrigir a rota constantemente. Se é um navio, o que ele faz, né? Poxa, corrijam tantos... eu nem sei qual é os nomes que eles usam, né? Mas a eastboard, a bomboard, tal, não sei o que mais, vira um pouquinho o leme para cá, vira um pouco o leme para lá, e o navio começa a fazer e mudar a rota para poder ajustar e seguir para chegar naquele destino que ele quer. Isso a gente precisa fazer também no nosso dia a dia. Poxa, o que é navegar? Enquanto eu estou fazendo e cumprindo o meu plano de ação, eu preciso dar uma parada em determinado momento, entender o que está acontecendo, todos esses números, e esses números estão me mostrando que eu estou indo para o caminho que eu quero, ou seja, eu vou cumprir aqueles objetivos que eu tenho. Se sim, ótimo, vamos continuar neles. Agora, e se não? Opa, de repente essas ações que eu elenquei aqui, elas não são adequadas para cumprir esses objetivos. Então, o que eu tenho que fazer? Corrigir a rota. Só que, olha só que interessante, a gente faz isso com o tempo, a gente não precisa esperar o final do ano, depois que não dá para fazer mais nada, e ficar só sofrendo porque a gente não cumpriu aquele objetivo. Percebe o poder que tem isso? Olhar estrategicamente e depois corrigir a rota quando for preciso, isso faz toda a diferença. Então, quais as decisões estratégicas você vai tomar? Seja contratação, abrir filial, lançar produto, mudar preço. Você precisa de ter uma análise mais detalhada. E a análise contábil, ela vai te ajudar muito nisso daí. E, lógico, né, não vai decidindo de qualquer jeito, na impulsividade. Se você decidir primeiro e depois olhar os números, você pode ser surpresa e pode não ter como voltar atrás. Tem situações que eu já vi acontecendo que o pessoal tomou a decisão na impulsão e depois acabou vindo num grande prejuízo. A pessoa teve que correr muito para, pelo menos, minimizar o prejuízo. Porque não analisou os números antes. Ah, não, eu conheço o meu mercado. E simplesmente, empiricamente, foi lá e decidiu. No achismo. Vamos usar as palavras corretas, né? No achismo. E para que a gente precisa de um contador estratégico, tá? Não é aquele para pagar imposto só não, tá? O estratégico. Como se fosse o nosso copiloto. Para avisar para a gente, opa, ó, esse número aqui está indo legal, continua assim. Opa, esse outro número aqui não está muito legal não, hein? A gente precisa pensar alguma coisa aqui. Ó, aquele outro número lá,
Então, ele vai nos ajudando com isso daí. É como se, enquanto a gente está dirigindo a nossa nave, que nós somos o piloto, né? O copiloto, que é o contador, está olhando para os números, ele está olhando lá para o nosso painel e fala, ó, está indo certo ou está indo do lado errado. E aí a gente corrige. Bom, vamos tomar uma aguinha e já voltamos. Demorou pra tomar essa água, hein, rapaz? Tá louco, hein? Nossa, a boca tá seca. Eu tô aqui no gatilho esperando essa água, não vem nunca. Gastei uma terceira aqui, foi. Rádio Estação 4. YouTube, Rádio Estação 4. Nosso WhatsApp, 16 99770 5143. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. Bom, e voltando aqui, falando no nosso contador, mas eu falei bastante já, né? E vou falar de novo, né? Analise o seu contador, tá? Ele precisa ser seu parceiro estratégico, e não apenas aquele carinha que fica te mandando boleto para pagar imposto, hein? Olha sempre para isso. Mas a gente gosta de trazer casos verídicos, a gente gosta de trazer casos que a gente acompanhou, para a gente poder entender um pouco melhor como é que funciona tudo isso, né? Hoje eu separei um caso aqui de um mentorado nosso, que ele tinha uma distribuidora de insumos industriais. Ele tinha um faturamento em torno de 4,2 milhões ao ano. Bom, tinha um crescimento estável, tal, mas ele tinha um grande problema que era com ele. Ele trabalhava mais de 14 horas por dia, nunca tinha dinheiro, né? Parece comum isso daí? Você já viveu isso? Né? Quase todos os nossos mentorados passam por essa situação. Bom, mas voltando a isso daqui, né, o que aconteceu? A gente começou a entender como é que funcionava a empresa e tudo mais, conversar com ele, e uma das coisas que a gente chegou, bom, vamos analisar o seu financeiro, né? Pega o último ano do seu DRE e do fluxo de caixa, vamos analisar os números. Ele enrolou, e depois a gente entendeu, ele não tinha simplesmente feito apuração nenhuma com o que o contador mandava para ele. Ele chegou a um certo momento que ele até pagava os e-mails do contador. Olha só. Bom, mas aí a gente começou a perguntar, né? Bom, mas e aí? O que o governo entende que a sua empresa faz? Quanto que o governo entende que você está vendendo? Como é que funciona isso? O que ele está mandando para o governo de informação? Você está munindo o seu contador das informações adequadas para ele fazer direito, pelo menos, nessa parte que é para mandar para o governo? Me enrolou e também não sabia se estava. Ele sequer conversava com o contador. Olha só a loucura. Bom, aí a gente pediu para trazer o contador, vamos conversar e tudo mais, né? Vamos entender todo esse processo e mudar toda essa história, né? Bom, a gente entendeu o seguinte, que conforme a gente foi passando o processo, né, 30% do faturamento vinha apenas de 3 clientes que pagavam em 90 dias. Então ele tinha um custo altíssimo de capital. Imagina, ele tinha que comprar matéria-prima, fazer as peças tal, e tudo mais, e depois vender, né, e depois demorava 90 dias ainda para receber isso daí. Olha o tamanho da defasagem no caixa. Bom, o regime tributário dele, ele estava em simples e não era o mais vantajoso há muito tempo já para ele, por causa da situação, de tudo que ele tinha passado e da característica do negócio dele. Se ele passasse para lucro presumido, ele teria uma economia, pasmem, 180 mil por ano, só de mudar o regime de tributação do simples para lucro presumido. E 2 produtos tinham margem negativa. Olha só a questão de vender com preço errado. Ele vendia e perdia dinheiro porque estava vendendo. Maravilha, né? Para quem trabalha com produto, não deixe isso acontecer, hein? Quem trabalha com serviço tem que entender muito bem o custo da mão de obra para não deixar isso acontecer.
Mas menos mal, porque você não precisa gastar dinheiro para poder fazer o seu produto para entregar. O serviço é só a mão de obra que você está precificando errado. Mas produto, você tem que gastar também, não é só mão de obra. Então isso mexe muito mais no caixa. Então o rombo aparece muito mais rápido na empresa de produto do que na empresa de serviço. Bom, aí nós começamos a trabalhar o com, né? Então, consciência. A gente implementou um dashboard mensal com 5 métricas, né? Aquelas 5 métricas vitais. A gente começou a fazer aquele olhar estratégico, então a gente criou os 3 cenários para os próximos 12 meses, montando o planejamento estratégico dele. E começou a fazer o processo de navegação. Então, toda decisão de preço que ele ia fazer, prazo, o produto que ia lançar ou não, como é que ele ia fazer. Então, primeiro olhava-se os números e depois de validado, aí fazia a execução. Em 6 meses, a gente teve uma economia tributária de R$90 mil semestre, né? A descontinuação daqueles 2 produtos, né, deficitários, então isso fez com que a margem dele teve um fôlego de R$35 mil de margem. Renegociação dos prazos com os 3 clientes, aqueles 3, né, que pediam 90 dias sempre, né? E com essa renegociação que ele conseguiu ajustar e tudo mais, o caixa dele deu uma estabilizada. E para isso ele conseguiu reduzir, ainda estava demais, mas ele reduziu de 14 horas para 10 horas por dia de trabalho. Ainda está muito, ainda tem mais um processo ainda para ir trabalhando, para daqui a pouco ele chegar no ponto mais adequado, né? E o ponto principal que eu sempre falo nas mentorias, ele passou a ter clareza do negócio dele. No caso dele, ele nunca teve a clareza que ele tem agora do negócio. E o que acontecia quando ele não tinha clareza? Fazia primeiro trabalhar demais e não ter dinheiro sobrando para ele. Com clareza, ele entendeu tudo e até deixou 2 produtos de lado. E cá entre nós, eram 2 produtos. Um deles, na verdade, era um queridinho. Ele suou para poder deixar de lado. Suou muito. Bom, então, como é que a gente conseguiu tudo isso? Foi só porque a gente estava lá ajudando esse empresário? Lógico que isso deu uma grande força, mas tem o parceiro estratégico que estava ajudando. O contador, no final das contas, era um parceiro sim, só que ele próprio não deixava o parceiro ajudar. Olha só que loucura. Porque ele nunca tinha tempo para conversar com o contador. O contador ligava para ele, estou te mandando os números, vamos marcar uma reunião para poder conversar sobre isso. E ele nada. Bom, então ele manteve o contador, mas o contador passou a fazer aquele trabalho de parceria mesmo, ele entendeu o quão importante é, e com isso o contador ficou muito mais próximo dele. Os números do DRE começaram a ficar cada vez melhores e mais encaixados no número de fluxo de caixa. Os números que o contador estava mandando para a Receita começaram a ser mais próximos da realidade, porque não estavam próximos da realidade. Só para você entender. Então, são coisas importantíssimas para a gente prestar atenção, porque se a Receita pega algo estranho e vai fiscalizar, imagina o tamanho do rombo que pode acontecer. Não deixe isso acontecer contigo também. Bom, e vamos começar a pensar um pouquinho mais. Como eu já te falei, eu quero que você trabalhe o seu contador. Você vai entender como é que está funcionando o seu contador com você mesmo e vai trabalhar. Mas pensa agora, né, para a gente já começar esse exercício, a sua última grande decisão comercial da sua empresa. Pode ter sido hoje, à tarde, agora mesmo. Pode ter sido ontem, pode ter sido mês passado. A sua uma grande decisão, porque essa com certeza está fresca na sua cabeça. É um desconto que você deu ou deixou de dar, um contrato, sei lá. Pensa aí. Antes de decidir, você deu uma olhada nos seus números ou simplesmente, eu acho que eu posso dar ou não posso dar de jeito nenhum?
Como é que foi? Pensou? Se você simplesmente, empiricamente, eu acho que eu posso, vou lá e dou. Você está jogando com a sorte. Aí fica parecendo uma bet, né? Seu negócio é uma bet, para você ficar jogando assim, né? Jogo de azar. Ou você pegou os números, foi lá, consultou, se não estavam próximos de você, você pediu lá para o seu parceiro, contador, poxa, me manda aqui, ó, esses números aqui, eu preciso ter uma decisão aqui importante. Se eu fizer isso, qual é a projeção que pode acontecer? Qual o cenário? E ele te ajuda a montar esse cenário. Então, você fez isso, você entendeu qual o impacto todo que teria essa decisão no seu caixa, na sua DRE, porque palpite não é estratégia não. Você acha que empiricamente manja muito do seu negócio porque você está sempre envolvido e tudo mais, isso realmente é válido. Conhecimento empírico é muito válido. Porém, decisões precisam ser estratégicas e não palpites. Palpite sempre, você pode ter sorte, mas vai chegar um momento que a sorte vai te deixar de lado. E aí, o prejuízo vem. Não deixe isso se aproximar de você, de jeito nenhum. Bom, então, entenda que essa decisão que você teve, se você tomou com a ajuda dos números que o contador te deu, parabéns para você, ó. Bata minhas palmas aqui para você. Agora, se não, repensa isso e comece a partir de agora, já desse momento, qualquer decisão que você for tomar, média para grande, analise os seus números. Analise, não simplesmente toma decisão. Dá uma olhadinha. Demora 5 minutos a mais, 10 minutos a mais. Pega os números. E se você não tem os números, marque o quanto antes uma reunião com o seu contador para você entender esses números e ter esses números à mão. Não vale você não ter isso. Você deixar de lado esses números é algo que é inadmissível. Né? Já tem aquele meme, né? Inadmissível. Então, não deixe isso acontecer na sua empresa. Você tem que ter esses números na palma da sua mão. A hora que você precisar, você acessa e vê. E algumas perguntinhas essenciais para você ficar sabendo sempre, né? Qual é a minha margem líquida? Aquela real, de verdade mesmo. Qual é? Você tem isso? O regime que eu estou, primeiro, você sabe qual é o regime tributário que você está? Que a sua empresa está? É o mais adequado para a sua empresa? De repente era até ontem, mas e para esse novo regime, essa nova reforma que está acontecendo, continua sendo o mais vantajoso para você? O que você vê nos seus números que, de repente, você pode enxergar em outros números também? Ou, até para ser um pouco mais claro, né? O que você vê nos meus números que você gostaria de estar vendo nos seus? Ou que empresa do seu negócio, da sua área, que você pode modelar, quais os números que você vê nessa empresa que você gostaria de estar vendo na sua empresa também? Percebe que parece uma comparação, né? Mas modelagem. Modelagem é extremamente profissional, positivo, porque ajuda a gente a crescer. A modelagem não é fazer uma cópia simples, é você usar de modelo e aperfeiçoar para a sua condição. Então, modela as empresas também. Assim como a gente pode modelar pessoas para nós mesmos, a gente pode modelar negócios para as nossas empresas, transformando nossa empresa naquele negócio que a gente está modelando. Ou, né, ficar mais próximo daquilo. E
use o seu contador. Ele vai te ajudar a responder essas perguntas aqui. Então, se você tem um contador e ele é esse parceiro seu estratégico, vai te ajudar com esses números, ótimo, excelente. Se não, começa a ver se ele tem condições de te oferecer dessa forma. Parceria estratégica. Se não, vale a pena dar uma repensada nisso. Se tem um contador apenas para te mandar boleto para pagar imposto, é custo. Como a gente já falou já várias vezes hoje. E vou falar de novo. É custo para você. E a gente não tem que ter custo, a gente tem que reduzir custos. A gente tem que ter investimento. Um contador que é parceiro estratégico é investimento. Ele nos ajuda a ganhar dinheiro. Então, o que eu pago para ele retorna muito mais. Bom, e papo bom sempre acaba rápido, né? Caramba, como o tempo voa. Mas, finalizando aqui, semana que vem nós teremos mais um parceiro estratégico. E como vocês estão vendo, né, são vários parceiros estratégicos que a gente pode utilizar para ficar cada vez melhor o nosso negócio. E quando a gente usa a expertise de cada um desses parceiros, a gente faz com que o nosso negócio e a nossa própria expertise fique muito melhor, muito mais afiada. É como se o nosso machado tivesse muito mais afiado para a gente derrubar, não derrubar árvores, é uma imagem que não é muito legal, né? Mas para que a gente possa fazer muito mais do que a gente precisa fazer. Então, preparem o seu machado, afie o seu machado junto com o seu contador e quarta-feira que vem, às 18 horas, aqui na Rádio Estação 4, a gente se encontra novamente para mais um programa Mente Empreendedora. Seja sempre um empreendedor, parte da nossa comunidade. E eu te espero na próxima quarta. Até lá! Foi intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na braça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na Estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na Estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Na próxima edição tem mais visão, mais ação. Outra entrevista pra mudar de vez sua direção. Marca na agenda, combina com a sorte. Mesmo horário, mesma estação. Aumenta o volume, segue forte. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na Estação 4 a gente corre atrás.